gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Ana Júlia, eu tenho 25 anos, sou casada, moro no interior de São Paulo e tô todos os dias aqui no YouTube compartilhando a minha vida. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal pra você não perder os vídeos novos, combinado? Hoje é sábado, agora são 15 para as 2 da tarde. Comecei esse vídeo pra compartilhar meu dia aí com vocês, já levantei, tomei banho, lavei meu cabelo, arrumei a cama, dei uma organizada aqui, o Renan já até lavou o carro, né amor? Ele tinha falado que ia filmar pra vocês, mas no fim não pegou o celular pra mostrar. E aí ele passou a limpar vidros no vidro do carro, né amor? Quer deixar essa dica aqui pros maridos? Conta aqui qual foi a sua experiência. Fica a dica aí, ó. Quem precisar limpar o vidro do carro que tava imundo, teve uma pessoa que, claro, foi me ajudar e passou a mão suja de maquiagem no vidro, aí ficou super... Em minha defesa, a gente saiu e o vidro tava todo embaçado, o Renan não tava conseguindo enxergar nada. Eu falei, você quer que eu limpe? Ele falou que sim, eu passei a mão assim, deu pra enxergar na hora, só que depois manchou, né? A sua própria misturinha lá já funcionou. É, a misturinha que eu fiz de água... Não, água... Eu não lembro agora se vai água. Não sei que ficou ótimo. É a misturinha que eu fiz pra limpar a vidro. Aprovado. Tem vinagre, álcool, removedor, eu acho, detergente e água, se eu não me engano. Aí ele passou e disse que ficou limpinho. Eu ainda não fui ver o resultado, mas ele ficou lá a manhã toda faxinando o carro. Aprovado. Depois a gente mostra, né, como ficou. Então, os planos pra hoje são... Preciso fazer almoço, já tá na hora de almoçar. Tem arroz e feijão prontos, eu vou fazer uma linguiça que já tirei do congelador. Vou picar ela, colocar na air fryer pra fazer. Eu compro essa linguiça assim no atacadão, ó. Linguiça toscana, e aí corto ela em rodelinhas e faço na air fryer, fica uma delícia. O que eu gosto de fazer é deixar um tempo na temperatura mais baixa e depois só que eu aumento, porque senão ela fica muito seca se a gente já põe na temperatura alta de uma vez. Então é assim que eu faço. Aí vou fazer aqui o almoço pra gente, tem que trabalhar. A gente tem que preparar o curso de noivos, amanhã vai ter curso de noivos, a gente vai dar mais um encontro, né, falando sobre a nossa vocação ao amor, então a gente tem que preparar, na verdade o material já tá preparado, né, eu só quero dar uma lida de novo pra relembrar. E a gente quer ir à missa também hoje à noite, então eu vou compartilhando tudo com vocês. É isso, gente, vambora comprar mais um dia na minha vida. Ó, então eu piquei naquele pacote, vem 12 gomos de linguiça. Aí eu fiz 6 agora, que é uma quantidade suficiente pra gente comer no almoço e na janta. Eu acho que ainda sobra um pouco. E aí eu já piquei o restante pra congelar assim picado. E uma dica que eu dou também é quando você for picar a linguiça, não espere ela descongelar totalmente, só um pouquinho. Porque fica mais fácil de picar. Quando ela tá totalmente descongelada, ela fica molenga e acaba quebrando, sai tudo pra fora daquela película, né? Então se você conseguir cortar ela assim um pouquinho mais congelada, ela não vai desmanchar. Então fica a dica aí pra vocês. Aí já levei pro congelador, tá ali fazendo. Arroz e feijão estão aqui. Vou esperar quando estiver quase pronto, aí eu esquento o arroz e feijão. Tinha um resto de batata também, ó. Quando estiver quase pronto ali, eu vou jogar aqui na air fryer só pra ela esquentar. E é isso. Ah, eu contei pra vocês no vídeo anterior que eu tinha perdido meu tripé, depois eu encontrei ele. E aí eu não lembro se eu contei, que eu falei que ele tava amassado, eu não sabia se ia dar pra usar, né? Não lembro se eu contei, mas vou contar pra vocês que eu consegui desamassar. Ó, ainda tá meio tortinho, mas tá dando pra usar. Graças a Deus, não vou precisar comprar outro.
Enquanto eu esperava a linguiça ficar pronta, sentei aqui pra resolver umas coisas de trabalho que eu tinha pra fazer hoje. Já fiz, graças a Deus. E peguei aqui a pasta com as coisas do curso de noivos pra eu dar uma olhada depois. Mas agora eu já vi que a air fryer apitou lá. Eu vou terminar de fazer a linguiça. Já vou arrumar o arroz e o feijão e arrumar a mesa pra gente almoçar. Colocando aqui, ó, arroz e feijão pra esquentar. A linguiça e a batata já estão prontas. Tô montando aqui a mesa. E eu fiz a minha nova bebida favorita do momento. Vou mostrar pra vocês. Ó, esse aqui é o meu novo vício. Chá gelado com água com gás. Fica muito bom. Esse daqui é o de pêssego que a Jana me deu. E é uma delícia. Eu coloquei 2 porque eu gosto de bebida bem forte. Então coloquei 2 pra ficar um pouquinho mais forte. Aí fiz uma saladinha aqui também, ó, de cenoura e tomate. Já tinha cenoura raladinha na geladeira e o tomate eu só piquei. Aí agora eu vou pegar aqui o meu prato que já esquentou e a gente vai almoçar. Eu vou aproveitar pra colocar o celular pra carregar enquanto eu como, porque já tá acabando a bateria. Oi, gente, os carneirinhos do vizinho ali de cima estavam correndo tão bonitinhos. Eu ia filmar, eu não sei se é carneiro ou se é cabra, na verdade, acho que é carneiro mesmo. Eu ia filmar pra vocês porque tava tão bonitinho, aí foi só eu colocar a câmera neles que eles pararam. Que coisa, não. Ó, eu ia pegar meu livro e deitar um pouquinho lá na rede pra eu ler, mas a playlist do meu vizinho não tava muito agradável, eu resolvi ficar aqui dentro mesmo. Não, eu acabei de baixar aqui. Ah, desculpa. A playlist dele tá... Agora tem que melhorar um pouco. Agora eu tô tocando sertanejo, mas tava tocando uns funks bem pra baixo, assim. Aí eu falei, eu vou ficar aqui dentro mesmo, porque lá fora o barulho é maior. Eu queria pintar minha unha também antes de eu ir pra missa. Vou ver o que eu vou fazer primeiro. Talvez eu pinte a unha e depois eu leia. Aí eu mostro pra vocês. Já faz um tempo que a gente almoçou, agora são 4 horas. A gente almoçou e ficou assistindo vídeo de viagem, né, amor? Pois é. Da Dani e do Paulo. Aí tirei um cochilo no sofá. A gente viajou bastante A dele. gente viajou na maionese. Agora eu vou cuidar da vida. Nossa, vontade de deitar de novo. Ele tá ali. Bora. Mas a realidade de trabalhar, acho que eu vou sentar aqui pra eu pintar minhas unhas. Você deve pensar. Ah, o que você falou? Fala o que você detesta. Oi? Fala o que você detesta que eu pinto a unha. Cheiro de acetonas. Renan não pode me ver passando com... Mas é, eu explico. O quê? Eu tenho coisa. Diz ele que é a rinite. Eu também tenho rinite, a minha não ataca não. Ele não pode me ver passando com o negócio de pintar unha, que já reclama. Ai, nunca adianta você pintar unha. Eu já pedi pra ele, amor, não adianta reclamar. Uma vez na semana só que eu pinto. E aí ele fala que eu sempre vou onde ele tá, mas é porque eu quero ficar com ele, né? Mas eu vou lá na sala agora pra te poupar. Vou sentar ali na sala, vou pintar minha unha, depois vou ler um pouquinho. Já terminei as coisas que eu tinha de trabalho pra fazer por hoje. Precisava lavar a louça do almoço que tá ali, mas é pouquinha coisa. Tem 2 pratos só, 2 copos, daqui a pouco eu lavo. Tô aqui fazendo minha unha, né? E aí eu tava assistindo ali um vídeo do Pedro Augusto e ele tava falando sobre a necessidade que a gente tem de ser corajoso, né? Pra que a gente possa ser livre, que a liberdade, ela requer coragem. E aí eu fiquei refletindo sobre um assunto e eu queria vir conversar aqui com vocês. Na verdade, eu tava pensando até em gravar um passe e fala falando um pouco mais sobre isso. Eu até posso, vocês me contem aqui se vocês querem que eu aprofunde um pouco mais nesse assunto num outro passe e fala. Mas como eu acho que eu não vou conseguir gravar hoje, eu queria começar a pensar em voz alta aqui com vocês, né? Eu já me posicionei aqui alguns vídeos atrás falando sobre as eleições, falando sobre a situação que a gente tá vivendo, que a gente não pode se calar diante de tudo que tá acontecendo. E desde do dia da eleição do primeiro turno, eu tenho me posicionado um pouco mais firmemente lá no Instagram, com relação aos meus princípios e valores mesmo, assim, né?
Eu já falei várias vezes, eu acho que eu já cheguei a comentar aqui também, mas lá no Instagram, pra quem me acompanha, já me viu falando várias vezes, assim, que eu não tô fazendo campanha pro Bolsonaro, assim, não sou bolsominion, vocês não vão me ver, não vão me ver chamando ele de mito, assim, porque eu acho que realmente tem coisas que eu já vi ele falando, já vi ele fazendo que eu não concordo. Mas no cenário que a gente tá vivendo, é a única opção que a gente tem, gente. É muito fácil escolher. São dois caminhos completamente opostos. Um, não tem nada que eu concordo. E no outro, tem algumas coisas que eu discordo, mas os meus valores estão ali sendo respeitados, né? A questão do direito à vida, né? Não ser a favor da legalização do aborto, a questão da legalização das drogas, da descriminalização dos pequenos furtos, a questão da ideologia de gênero e a defesa dos ideais e os valores da família, né? São muito fortes ali no posicionamento do Bolsonaro, coisa que a gente não vê do outro lado. Então, isso deixa tudo muito mais fácil. Mas não era nem sobre isso que eu queria falar. Eu tava pensando, refletindo sobre mim mesma, porque uma amiga minha perguntou pra mim, falou assim, por que agora você decidiu falar sobre esse assunto e antes você não falava? E aí eu fiquei refletindo sobre isso que ela me perguntou, e assim, um motivo de eu não tocar muito nesse assunto é porque eu realmente não gosto de política, assim, não é um assunto que me interessa, não é um assunto que eu domino, não é uma coisa que tá ali dentro do meu conhecimento, né? E aí por isso eu acabava evitando falar desse assunto. Mas se eu for olhar mais a fundo mesmo, um dos motivos de eu não me posicionar, até com relação de coisas que eu sei que são certas, assim, os valores da igreja, às vezes eu evitar falar, era porque eu tinha medo do que as pessoas iam pensar de mim. E eu fiquei pensando, gente, mas como eu sou boba. E aí, eu resolvi trazer essa reflexão aqui pro YouTube, eu tô pensando alto junto com vocês. Pode ser que nada disso que eu tô falando faça sentido, porque é um pensamento em voz alta, né? Eu não elaborei nada do que eu tô falando aqui. Mas assim, um dos motivos, eu já contei isso pra vocês, de eu ter voltado a gravar vídeos pro YouTube, era porque eu queria aprender a lidar melhor com a opinião dos outros, né? Saber o que os outros pensam sobre mim não tem relação nenhuma com aquilo que eu sou. Não muda nada na minha vida. E aí, eu fiquei refletindo sobre isso, eu falei, acho que esse é o próximo passo agora, assim, desse meu trabalho, né, de autoestima mesmo, eu acho que poderia dizer assim, de trabalhar minha humildade, de trabalhar a questão de que eu sou o que eu sou e que ninguém vai mudar nada disso. Porque assim, esses são os valores que eu acredito. E tá tudo bem, eu respeito quem não acredita nos mesmos valores que eu respeito quem faz outras escolhas, porque Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Então cada um escolhe o que quer, mas ele mostrou claramente o que era o certo e o que era errado. E a gente vai fazer a nossa escolha. Se você escolheu seguir o caminho errado, tá tudo bem. O caminho não vai passar a ser certo porque você acha que ele é certo, mas é um direito seu. Você pode escolher, eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu tenho o meu direito de me posicionar também. E aí o Pedro Augusto tava falando agora nessa live que eu tava assistindo, que a gente precisa ter coragem, né, de assumir as coisas pra que a gente possa ser livre de verdade, porque senão eu não sou livre. Então, gente... aí, o que eu ia falar? Eu tava pensando em gravar um passe e fala, falando sobre a questão do aborto também. Porque eu toquei nesse assunto no Instagram, e aí um pessoal veio falando... Gente, eu escutei cada coisa... Escutei não, né? Eu li cada coisa de ontem pra hoje, que eu até tava meio desanimada, assim, sabe? Gente falando que preferia não ter nascido, porque passou fome e tal. E claro, eu entendo que a situação de cada um, a realidade de cada um é uma, né? A pessoa pensa o que ela quiser. Mas assim, a pessoa não tem amor nem pela própria vida, lógico que ela não vai defender a vida de outra pessoa, né? Se nem a própria vida dela ela tá tendo amor. E aí isso é triste. Eu não fiquei com raiva da pessoa que me falou nem nada. Eu fiquei triste por ela, porque é um pensamento tão... Eu não tenho nem palavras pra expressar. E claro, assim, né? Ela chegou nesse ponto, tava falando que as crianças que passam fome, elas eram melhor que elas não nascessem, né? Então não adiantava as mulheres terem filhos pra deixar passando fome no mundo, pra depois ter que se prostituir e entrar pro mundo das drogas. E aí eu falei pra ela, né, que eu mandei até um vídeo do Padre Paulo Ricardo falando sobre isso, que ele tinha passado necessidade também quando ele era criança, que os pais deles tinham uma vida bem difícil, assim, e que mesmo assim ele quis nascer, né? Mesmo assim, se ele pudesse voltar lá atrás, ele não preferia que a mãe dele não tivesse tido ele, né? E aí eu até mandei esse vídeo pra ela, assim, mas ela falou que não, que ela preferia não ter nascido mesmo. E eu fiquei pensando, gente, que triste a pessoa ter um pensamento desse, né? Dá até vontade de chorar.
E aí eu tava pensando em fazer um passe e fala falando só sobre isso, assim, por que que o aborto, ele é errado, né? Por que que as pessoas... Porque eu sei que tem muita gente que não consegue enxergar o aborto da forma como ele é de verdade. Então, e ela até falou pra mim assim, mas é porque antes de 5 meses é só um feto. Gente, não é um feto, é um bebê, é uma vida. É o jeito que a gente vem ao mundo, não tem outra possibilidade. Até a Lara Brenner falou uma vez uma coisa que fez muito sentido na minha cabeça, assim, né? Você pega uma semente de uma árvore, ela já é a árvore inteira ali, ela só tá pequenininha. Quando você coloca ela na terra, ela vai crescer e ela vai virar uma árvore. Mas não é porque ela é uma semente que ela não tem tudo pra ser uma árvore. É uma vida, gente, não tem como não ser uma vida. É uma vida, tem coração, o coração bate, a gente vê, é pequenininho, é um grãozinho, mas tá inteiro ali. Dá pra ver, dependendo já do tamanho, dá pra ver os pezinhos, dá pra ver as mãozinhas. É uma vida, não tem o que dizer. Só que as pessoas mudam o nome, falam, é um feto, não vive fora do corpo da mãe. É um assassinato de um bebê, não tem outra coisa. Não existe nada no mundo que justifique ser a favor do aborto, porque tá matando um bebê inocente. Não tem o que falhar, não, porque senão vai passar fome. Não tem, gente, não adianta. E aí eu tava pensando em trazer esse assunto pra cá, por quê? Eu sei que é difícil mudar o pensamento das pessoas que acham que isso é certo, né? Eu digo isso porque, como eu já comentei aqui em algum vídeo, quando eu era mais nova, na época de escola, muito influenciada pelo que foi me ensinado na escola, eu era a favor também. Não a favor do aborto, eu dizia que eu achava horrível, mas eu achava que as pessoas deveriam ter o direito de escolher. E não, gente, não tem que ter o direito de escolher. É a mesma coisa de eu falar assim, eu acho feio assassinar alguém ali do outro lado da rua, mas se a pessoa quiser, tá tudo bem. Não é um assassinato, não existe direito de escolha quando você tá assassinando outra pessoa. Mas enfim, é difícil a gente mudar o pensamento dessas pessoas, mas eu queria abrir esse diálogo aqui pra gente conversar e pensar um pouquinho mais sobre esse assunto, pra que pessoas que não entendem a dimensão do que é um aborto possam refletir sobre esse assunto também. E convidar vocês pra que rezem, né? Pra que a gente reze e faça uma corrente de oração pra que as pessoas consigam enxergar a verdade. O que eu tenho percebido, assim, nos últimos tempos é que parece que as pessoas são cegas de verdade. Eu tava até conversando com o Renan ontem à noite, falei assim, não é possível. Ou é a gente, mas eu sei que não é, porque a gente tá seguindo as coisas seguindo o que a igreja diz, né? Quem obedece não erra. Mas parece que as pessoas estão muito cegas. Eu não sei como é que as pessoas não conseguem enxergar a verdade, sabe? É muito triste. E eu não tô me colocando aqui como melhor ou pior do que ninguém, porque, como eu disse, eu também já estive do outro lado, eu também já pensei dessa forma. Mas agora que eu enxerguei a verdade, não tem como eu deixar de ver e não tem como eu não anunciar ela pra outras pessoas. Então, era isso que eu queria falar aqui. Nem sei se ficou claro tudo isso que eu disse. Eu espero que tenha feito sentido pra vocês. E me contem aqui nos comentários se vocês querem que eu faça um passe e fala sobre esse assunto. Eu preciso até estudar um pouco mais, sabe? A questão do feminismo mesmo é outra coisa que eu sei que é um mal que precisa ser combatido e que engana muitas pessoas, assim como já me enganou também. E eu queria trazer a verdade, assim, né? Trazer outros pontos de vista para que a gente pudesse refletir, mas são coisas que eu ainda preciso estudar mais para que eu possa passar as informações corretas, né? Mas vou deixar aqui as indicações de canais. Então tem a Ana Campagnolo, que fala bastante sobre esse assunto. Acho que eu já falei dela aqui em outro vídeo. Ela tem 2 livros muito bons sobre o feminismo. Eu tô pensando em comprar e aí depois eu posso trazer conteúdo sobre isso também pra conversar com vocês. Os conteúdos da Brasil Paralelo são ótimos pra gente se informar, pra gente aprender, né? Pra gente escutar outros pontos de vista e sair um pouco daquilo que a televisão fala, né? Hoje em dia, os canais de comunicação, eles estão completamente tomados, assim, a maneira como eles informam. Vou dar um exemplo pra vocês. Meu cunhado mandou uma notícia pra mim de uma super triste, de uma mulher que tava sendo assaltada. E aí ela não parou o carro pro assaltante, né? Ela continuou andando pra não ser assaltada. E o cara deu um tiro e matou ela. Acho que matou mesmo. Eu não lembro agora se chegou a matar, mas acho que ela morreu, sim. E aí, ao invés da mídia noticiar, assim, de que a moça, vítima de assalto, é assassinada, eles falaram assim, que ela morreu porque ela não parou o carro. Como se a culpa fosse dela. Tipo assim, porque ela não quis parar, ela morreu. Gente, olha o jogo de palavras que eles usam pra manipular a gente. Tá tudo errado. A gente não pode deixar as coisas continuarem assim. E eu até tava falando, até no vídeo anterior, acho que eu comentei com vocês também a questão do PT ter tentado censurar alguns canais do Twitter, né? E tudo mais. Então, assim, enquanto me for permitido falar, eis-me aqui para conversar sobre os assuntos.
Eu vou trabalhar esse lado também, eu não vou ter medo mais de assumir aquilo que eu sei que é certo, não vou ter medo de trazer os conteúdos que eu sei que são verdadeiros aqui pra vocês. E me contem aqui nos comentários sobre o que vocês gostariam de me ouvir falando. Como eu já disse várias vezes, vou reforçar mais uma vez, eu não sou a dona da verdade, não me acho melhor do que ninguém, mas a verdade tá aí, né? A gente precisa conhecer ela, as coisas que a igreja diz. Então, se você tem dúvida sobre algum assunto, tem um catecismo da igreja católica aí na sua casa. Quando tiver dúvida sobre alguma coisa, pesquisa lá, vai ver o que a igreja tá dizendo, porque assim, quem obedece não erra. Segue o que a igreja tá falando e vai. Eu acho que era isso, gente. Ficou uma reflexão bem bagunçada, né? Eu espero que tenha feito sentido aí pra alguém. E me contem, por favor, aqui nos comentários o que vocês acham disso tudo. Vou terminar de fazer... Tô 11 minutos falando. Pai amado, desculpa, gente, pelo falatório. Eu vou terminar de fazer minha unha aqui. Já são 5h20, 5h30 a gente tem que sair pra ir pra missa. Acho que não vai dar tempo de eu pintar agora. Mas falta só essas duas pra eu tirar a cutícula. Aí na hora que eu voltar, eu pinto. Só mais uma coisa. Como se já não bastasse todos os minutos que eu falei, né? Um dos motivos pelos quais também, às vezes, eu evitava tocar em algum assunto é porque eu não gosto muito de ficar pensando em coisas que estão fora do meu controle, assim. Então, por exemplo, a situação das crianças que passam fome na África. É uma situação muito triste, né? A gente precisaria fazer alguma coisa a respeito disso, mas assim, não tá no meu... não tem nada nas minhas mãos que eu consiga fazer pra resolver isso agora, a não ser rezar, né? Então, eu não vou pegar um avião e ir pra África porque eu não tenho condições pra fazer isso. E aí, por isso, às vezes, acabava que eu deixava de tocar em algum assunto, porque eram coisas que fugiam muito do meu controle. Não tinha o que eu fizesse que fosse mudar aquela situação, né? Mas agora, nas vésperas das eleições, isso é uma coisa que tá nas nossas mãos, apesar de, como eu já falei no outro vídeo, a gente não ter controle sobre o que os candidatos que a gente eleger vão fazer depois que eles estiverem lá no poder, agora tá nas nossas mãos escolher, né? Então, a gente tem controle sobre isso, a gente pode fazer alguma coisa diferente nesse sentido na hora da escolha. E aí foi por isso que eu resolvi tocar nesses assuntos também. E informando as pessoas, trazendo esses assuntos à tona, assim, conversando, debatendo e trazendo opiniões verdadeiras, né, sobre eles, a gente consegue ajudar outras pessoas também a mudar o pensamento, né? Então eu acho que faz sentido falar sobre alguns assuntos. Esse carro limpíssimo. Pois é. Gente, esse vidro... Lavador Lopes hoje. Agora sim as imagens desse carro vão ficar bonitas, porque as últimas estavam tudo manchadas os vidros. Agora, filma agora esse vídeo. Ih, Marta, acho que ficou faltando limpar o espelho ali, ó. Aquilo ali não sai direito mesmo, porque tá uma chuva e tal. Enfim, vamos para a missa rezar. Você viu? Aqui elogiando, a mulher vem e já coloca defeito. Não, ficou maravilhoso. Eu não tô colocando defeito, não. Vocês viram, né, gente? Não tô colocando defeito, não, meu bem. Ficou muito bom, parabéns. Ó, terminei de tirar as cutículas. Agora, quando eu voltar, é só pintar. Toda vez que eu tiro a cutícula, meu dedo fica tudo dolorido, tudo cortado. Enfim, vamos indo de colocar meu cinto. Ó, o Renan disse que eu não mostrei o vidro pra vocês, mas que vidro, gente? Tá tão limpo que não dá nem pra ver vidro. Cadê o vidro? Sumiu. Você tirou o vidro? Tirei o vidro. Você tirou até o adesivo dali. Esse foi aquele dia no posto de gasolina que sujou tudo a roupa, né? Tinha um adesivo do posto ali, o Renan foi arrancar, gente, sujou tudo a roupa dele, desmanchou, foi horrível. Então, ó, esse é o resultado do carro, tá limpíssimo. Apareci aqui de pijama já. O que aconteceu? A gente foi pra missa, e aí depois que saí da missa encontrei com a Lari, minha amiga. E aí eu perguntei o que ela ia fazer, ela falou que não ia fazer nada. Aí eu falei que eu também não ia fazer nada, eu falei, então vamos fazer nada juntas. Aí ela me convidou pra jantar na casa dela. A gente foi lá de última hora, sem combinar nem nada. Passamos no supermercado e ela fez uma janta maravilhosa, tava muito boa. Eu esqueci de filmar. Depois que a gente tava comendo a sobremesa, já que daí eu filmei pra vocês o sorvete. Aí eu falei pra ela, esqueci de novo de filmar. Ela fez macarrão na panela de pressão e frango, asinha de frango na air fryer, tava muito gostoso. E aí de sobremesa teve sorvete. Aí a gente ficou lá, jantamos, conversamos, a Renata, amiga dela, tava lá também. Aí agora já tô em casa, agora são mais de 10 já, eu acho, deixa eu ver, peraí. Deixa eu ver aqui, 10h05. E aí, quando a gente foi no supermercado, eu comprei um esmalte novo, ó. Essa cor é diferente, tá ainda nos tons que eu costumo usar. Geralmente eu fico entre o vermelho, nude, branco e preto.
E aí eu não tinha nenhuma cor assim mais roxinha, né? Aí resolvi comprar agora pra testar. E aí eu vou pintar minha unha aqui rapidinho. Depois a gente vai rezar nosso terço, vai dar uma repassada de novo no material do curso de noivos, né? A gente vai preparar. E aí já vou dormir, que já tá tarde, né? Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um dia na minha vida. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e me acompanhar nas redes sociais. Combinado? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!